bate-papo sério com você, bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um Papodcast aqui pela NTV. No programa de hoje nós vamos entrevistar os 3 candidatos a prefeito de Patos de Minas. Nós gostaríamos de fazer um debate onde todos estivessem presentes no mesmo momento, mas por questões de agenda nós não conseguimos. Assim, cada candidato responderá 3 perguntas, com os temas pré-definidos: educação, saúde e trânsito urbano. Isso no primeiro bloco. Já no segundo bloco, começamos com o tema agricultura e meio ambiente. A segunda pergunta será um tema livre, onde um candidato pergunta ao seu adversário e a ordem de quem pergunta e quem responde será feito por sorteio, na presença de todos os candidatos e assessores. Terceiro e último tempo, o candidato terá um tema livre, onde ele pode fazer um resumo das suas propostas de campanha e considerações finais aos seus eleitores. Lembrando que o intuito deste programa é trazer mais informações à população para que o público consiga, no dia da eleição, fazer a escolha mais assertiva, dado as expectativas que cada candidato oferece, caso seja eleito. Nós vamos começar a primeira entrevista com o candidato Douglas Eduardo. Douglas, seja bem-vindo. Quero que você se apresente um pouco, contando um pouco sobre a sua trajetória até aqui, e aí a gente já vai entrar nas perguntas. Perfeitamente. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade que nos é dada para que a gente possa se dirigir aos telespectadores. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quem é o Douglas? Eu sou advogado, tenho 37 anos, nasci no Areado, fui criado no Areado até os meus 17 anos, quando então eu me mudei para Patos de Minas para cursar o direito aqui no Unipam. Logo em seguida, ao terminar o curso, eu comecei a advogar, essa é a minha profissão. Eu advogo aqui em Patos desde o ano de 2010. Durante esse período aí de advocacia, eu tive a oportunidade de me especializar, fazer uma pós-graduação em gestão pública pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz outra pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Estácio de Sá, e também tive a oportunidade de ocupar alguns cargos. Eu fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa em 2010, por um período curto aí, no final do mandato do Elmiro. Logo depois, em 2019 e 2020, eu tive a oportunidade de ser ouvidor-geral do município, durante a gestão do José Eustáquio Rodrigues Alves. E esse é o Douglas, do Areado, filho da Sheila, do Zé Rosa. Nasci na roça, mudei para a cidade, comecei a minha profissão e hoje estou aqui. O nosso segundo candidato a ser entrevistado hoje pelo Papodcast é o prefeito Falcão, buscando a sua reeleição. Eu gostaria que você falasse, seja bem-vindo, Falcão, eu gostaria que você começasse o programa falando um pouco sobre a sua trajetória até este momento, que você busca a reeleição à frente da Prefeitura de Patos de Minas há 3 anos e 6 meses, há 3 anos e 8 meses, por aí, não 8 meses. 3 anos e 8 meses. Quase 3 anos, são quase 3 anos e 9 meses. Muito obrigado, Dácio, pela oportunidade, muito obrigado a você que nos acompanha. Eu tenho dito que é o maior orgulho da minha vida estar prefeito de Patos de Minas, e a gente tem trabalhado muito, mas muito mesmo, para atender a expectativa da população e até superar, se possível, né? A gente tem sempre esse objetivo de fazer mais do que o que era esperado pela população. A minha trajetória é de alguém que é filho, neto, bisneto, tataraneto de patenses, pessoas que trabalhavam na zona rural, uma parte da família veio para a cidade, outros foram para Vazante, para Unaí, sempre em busca de melhorar, né, as condições de vida. Meu avô ficou aqui em Patos a vida inteira. Você nasceu em Patos? Eu nasci em Goiânia. Entendi. Durante um período em que meu pai trabalhava fora, mas vim ser batizado já na Igreja dos Capuchinhos, ali na Avenida Paranaíba. E aí aqui eu cresci, estudei no Marculino na década de 90, depois fui para o Forró, depois fiz a faculdade de Direito, me formei, sou empreendedor, trabalho na área de construção civil, também com estacionamento rotativo, também sempre com a ligação com a zona rural, né? A nossa família gosta muito dessa atividade e tem esse histórico, né? Meu irmão, eu, meu pai. E resolvi aceitar uma provocação, digamos assim, de vários amigos, de várias pessoas que entendiam que Patos precisava de uma mudança política lá em 2020 e entramos
nesse desafio e estamos nele de corpo e alma. No nosso terceiro candidato, falamos com o Hilton Filho, candidato a prefeito de Patos de Minas. Eu vou pedir que você fale um pouco sobre a sua trajetória até aqui, Hilton. Seja bem-vindo. Muito bem. Eu sou o Hilton Filho, nascido em Lagoa Formosa, mas minha família mudou para Patos de Minas quando eu tinha 3 anos de idade. Depois disso, estudei em diversos colégios, como Santa Terezinha, Polivalente, Marista, Forró. E hoje eu sou uma pessoa que vive mais próximo do povo de Patos de Minas. E isso me levou a me tornar candidato a prefeito, vendo que nós precisamos fazer muito mais ainda para Patos. E Patos de Minas eu tenho como a prioridade máxima na minha vida. Muito bem, apresentação feita. Eu quero começar com um tema que foi pré-definido, né? Eu faço questão de lembrar isso. Durante o decorrer do programa nós vamos citar que todos os temas tratados aqui hoje foi pré-definido, enviado para todos os assessores, e aqui estamos para começar sobre o tema saúde. O município teve uma evolução, isso é notável, os candidatos todos, né, têm essa visão, mas muito precisa se fazer ainda. Quando a gente fala de saúde, 70% de todo o atendimento de saúde é público. Qual é a sua proposta para melhorar o que aí está ou para fazer aquilo que simplesmente ainda não foi feito? Olha, é importante lembrar que a evolução da saúde pública ela é algo notório aí ao longo das últimas décadas. Se a gente voltar a um passado, antes da Constituição de 88, não existia um sistema único de saúde, as pessoas tinham extrema dificuldade de obter atendimento de forma gratuita. Existem alguns desafios que a gente tem ouvido, conversado com as pessoas e que é importante a gente dar uma atenção especial. Hoje, uma das maiores reclamações que a gente ouve pelas ruas é acerca dos atendimentos especializados. As pessoas vão até a unidade de saúde da família, fazem a sua consulta, realizam os exames, contudo, quando precisam dar seguimento ao tratamento com médicos especialistas, tem aguardado aí bastante tempo e isso é um problema que a gente precisa enfrentar de frente e buscar profissionais para a rede pública de saúde para que a gente possa oferecer atendimento de qualidade para o povo de Patos de Minas. Outra questão que a gente tem recebido aí bastante sugestões e reclamações é acerca da UPA. Ou seja, ela foi construída para atender aí uma população de 300 mil pessoas, ou seja, não adianta a gente prometer que a gente vai conseguir recursos da União para a construção de uma nova UPA em Patos, contudo, a gente pode pensar na construção de uma nova unidade de pronto atendimento de responsabilidade do município. O pronto atendimento, ele é muito relevante. Hoje, as pessoas que moram na parte alta da cidade têm muita dificuldade de irem até a UPA. Precisam pegar, inclusive, 2 ônibus, e isso acaba por dificultar o acesso. E a gente precisa dar condições para que essas pessoas tenham um atendimento rápido e de qualidade. E acaba também que, se a gente constrói uma nova unidade de pronto atendimento, a gente desafoga um pouco o atendimento que é feito hoje na UPA. Encerrando esse tema de saúde, quando se fala de ampliação, se esbarra na questão de recursos. Sim, o município, sem dúvida. você acredita que tenha condições de buscar esses recursos diante do cenário político que nós vivemos, ou seja, apoio estadual e federal, para conseguir esse recurso para essa segunda UPA, no caso? Olha, o que acontece? A gente sabe que o orçamento do município cresceu muito nos últimos anos. Ele praticamente duplicou, ou seja, há recurso. E até porque a legislação determina gastos mínimos na área da saúde e esses recursos, eles devem ser direcionados para a gente melhorar aí o atendimento. A gente sabe que muitas situações podem levar a desperdício de dinheiro público. A gente vai buscar a contenção de gastos, direcionar os recursos de maneira eficiente e colocar os recursos, que eu digo que não é recurso público, é recurso do povo, naquilo que realmente precisa, é o nosso objetivo. É fato que o município tem melhorado os índices de qualidade na saúde, mas muito precisa ser feito. Você tem consciência disso e isso passa por desafios de gestão, desafios de recurso. Isso. O que você tem de fato a se fazer caso seja eleito, caso seja reeleito, na saúde do nosso município? A nossa saúde passa por um processo de reconstrução. Eu costumo dizer que nós estamos aí 70% cumprido aí de etapa, né, nessa reconstrução.
Qual é a reconstrução? Nós abrimos o hospital, que era uma demanda de décadas, né? Era inclusive promessa, né, de outras pessoas, e a gente conseguiu abrir esse hospital com 6 para 7 meses de gestão, que é a Santa Casa de Misericórdia. Fomos nós que conseguimos o recurso com o governo do estado, já são 22 milhões em equipamentos ali para aquele hospital. O município, a prefeitura já colocou mais de 70 milhões ali para bancar aquele hospital. Fizemos o trabalho em Belo Horizonte e em Brasília para conseguir de volta os tratamentos de câncer, de coração, que era um drama, né? A gente, desde 2017, estava sem o tratamento de coração aqui na cidade. Ele foi perdido, acabou de ser retomado. O tratamento de câncer, desde 2019, os pacientes eram direcionados para Uberaba e para Belo Horizonte. Hoje fazem um tratamento na Santa Casa. A Santa Casa tem feito até cirurgia bariátrica pelo SUS, é a primeira vez que isso acontece na história do município. E as cirurgias eletivas estavam paradas quando a gente chegou na prefeitura. Cirurgia de hérnia, de varize, cirurgia de catarata, todas essas cirurgias de média complexidade. Essas cirurgias hoje, Falcão, me permita complementar, atendem não só Patos de Minas, como os municípios vizinhos. Há uma contrapartida desses municípios que enviam os seus pacientes, os seus eleitores, vamos dizer assim, que não são eleitores de Patos, mas hoje Patos se vê na obrigação de atender essas pessoas. Elas estavam desassistidas, como você acabou de citar. Existe essa contrapartida ou o município hoje banca, ou seja, sustenta, porque há uma complementação por parte do município para que a conta feche? A saúde no SUS funciona da seguinte forma: o município de Patos não pode bancar cirurgias para pacientes de outros municípios. O que ocorre é que na alta complexidade, seja Santa Casa, seja hospital municipal, seja regional, seja um hospital particular como era o São Lucas, que prestava serviço SUS, ele é obrigado a atender a região. Porque na alta complexidade, a habilitação é com o governo federal e de lá vem recursos para bancar essa habilitação. Então tem que fazer na macro-região. Quando a gente fala de cirurgia de alta complexidade, de ortopedia, uma fratura de fêmur, de quadril, é obrigado a atender a região toda. Quando a gente fala de câncer, também é alta complexidade. E a cardiologia? Tratamento de coração também é alta complexidade. Agora, essas cirurgias de média complexidade, elas são feitas só para o residente em Patos de Minas. É a hérnia, é a varize, catarata, então tem essa separação. Como candidato, a saúde em Patos de Minas se sabe que precisa de melhorias, né? É um tema relevante aqui ou em qualquer município, já que 70% da população depende da saúde pública em pequenas, médias e altas complexidades. Como você pretende trazer a saúde a Patos de Minas para uma melhoria de fato, constante? Em primeiro lugar, nós temos uma boa notícia. Assumiu o deputado estadual Doutor Eli, que é meu amigo pessoal. Há muitos e muitos anos, as campanhas dele foi eu que fiz. Quando gritava, Doutor Eli, era eu. Eu sou empresário na área de comunicação e o Doutor Eli se tornando agora deputado estadual, ele é da saúde. E ele sabe como fazer, como ninguém, uma saúde para o povo. Não é saudinha não. É saúde para o povo, cuidar do povo. Então eu vejo que a saúde, já começamos bem com o doutor Eli, deputado. Nós temos diversas vontades e querer de fazer na saúde, como por exemplo, construir uma clínica de recuperação, onde as pessoas quando saem de uma determinada cirurgia séria, ela vai para uma clínica de recuperação para evitar a contaminação hospitalar. Fora isso, atendimento especial na saúde para as crianças. As crianças, os infantis, merecem uma atenção especial. E bases hospitalares nos bairros e também nos distritos. Por que isso? Como funciona essa base hospitalar? É uma forma de captação de pessoas que precisam ser cuidadas. Nós vamos fazer isso. Além disso, nós vamos fazer também fila zero para cirurgias. E, claro, unificar e fortalecer o SUS. Tanto o SUS normal como o SUS digital. E muito mais dentro da saúde. Mas,
prioridade valorizar o funcionalismo da saúde. Ele precisa de estrutura, ele precisa ganhar bem mais. Isso vale para enfermeiros, para técnicos, para todos envolvidos na saúde e também para os médicos, por que não? A saúde é tratamento prioritário no meu governo. Falamos sobre saúde, vamos para o segundo tema, que é educação. Sim. O município hoje tem cerca de 9.000 alunos na rede pública municipal. Qual é a sua proposta para melhoria? E aí eu vou reforçar essa pergunta. Não só na educação, mas também um suporte para aquelas crianças. Eu ouvi uma entrevista sua recentemente, falando que crianças que têm autismo, que precisam de uma atenção especial, crianças, ou seja, que podem ser atendidas, estão boa parte do seu dia dentro da escola pública e que o município pode oferecer algo a mais, além de uma educação que é uma obrigação do município, levar uma educação de qualidade. Qual é a sua proposta para esses alunos, quase 9.000, que estão hoje, na verdade mais de 9.000, que estão hoje na rede municipal de ensino? Olha, o que acontece? Nós temos alguns desafios pela frente. Nós temos aí a questão das creches, porque hoje ainda há demanda por vagas de creche, a gente precisa ampliar isso, não menosprezando tudo aquilo que foi feito, porque a gente sabe que nos últimos anos vêm sendo construídas novas creches, aumentando o número de vagas, mas ainda não o suficiente para atender toda a demanda. Ou seja, a gente precisa aumentar essas vagas e a gente precisa direcionar recursos para atender essa demanda, aumentando aí o número de vagas em creche. Uma outra questão que a gente já é regulamentada aí pela legislação é a presença de atendimento psicológico dentro das escolas e hoje, apesar da lei, ainda não está sendo implementado na rede municipal e a gente precisa colocar isso para funcionar porque a gente tem ouvido muitas reclamações por parte das mães, alunos se automutilando porque às vezes tem problemas que não conseguem resolver e o atendimento psicológico ele vai garantir aí uma melhor condição para que esse aluno possa superar os problemas pessoais, psicológicos e ter um ensino de qualidade e garantir aí uma evolução, um crescimento em condições de entrar no mercado de trabalho em igualdade de condições com alunos que têm um melhor atendimento, seja na rede privada ou porque tem uma família que lhe dá uma estrutura melhor. A gente precisa pensar nisso com muita responsabilidade. Garantir o amparo e o apoio às famílias desses estudantes e aos estudantes para que eles cresçam aí em condição de dignidade. Hoje, cerca de 9.000 crianças e adolescentes, porque atende também o público adolescentes, são alunos da rede municipal de ensino. Isso. A prefeitura faz uma distribuição do material escolar e eu particularmente acho isso interessante, mas cerca de 2 milhões, me corrija se eu estiver errado, cerca de 2 milhões é destinado a este material escolar. Não seria interessante que se isso fosse feito em forma de voucher? E olha que essa pergunta está sendo trazida até aqui, feita por empresários do setor de papelaria. Não seria interessante ser feito em forma de voucher para que esse recurso ficasse aqui no município? E aí eu permito que você complemente outros temas ligados também à educação. Bom, Dácio, a gente, com muito orgulho, temos feito o maior investimento da história da cidade na educação, com 16 escolas e creches reformadas, com 4 creches construídas de uma vez só, com uniforme e agasalho para todos os alunos da rede municipal, bem como o kit de materiais escolares que você citou, que é composto pela mochila, pela bolsinha, por tesoura, cola, lápis colorido, giz de cera, canetinha, tudo, né? Isso é muito interessante para que a gente possa dar a oportunidade semelhante a todas as crianças, né? Porque a gente sabe que cada família tem uma condição financeira diferente. Não é todo mundo que tem facilidade de ir lá e comprar o uniforme. Então vamos fornecer o uniforme para todo mundo, até por uma questão de pertencimento, de autoestima, chegar na escola, a escola ter um prédio adequado, né? Você ter o seu uniforme, o seu kit de materiais, porque quem não tem material adequado não vai aprender igual aquele que tem tudo. Então a gente tem buscado melhorar substancialmente as condições da educação no município. Estamos fazendo a primeira escola de tempo integral da história de Patos lá no Alto da Serra, que já começou, lá no Pisolato, e tem outra no Afonso Queiroz para iniciar próximo à Mata do Catingueiro, onde a gente construiu um parque municipal. Sobre a questão do comércio local, é sim uma opção. É uma opção um pouco mais complicada de se operacionalizar, né, digamos assim, porque quando você... Mas é possível? É possível. Quando você faz a licitação, você garante o menor preço e ao dar o voucher,
você às vezes não consegue garantir o menor preço. Você vai dar um valor que estará sujeito às condições do mercado, né? As variações de preço de uma loja de materiais, ou outra papelaria, ou outra. Mas é algo que a gente vem avaliando, sim, para aprimorar essa política. Hoje, nós citamos isso nas entrevistas anteriores, Patos de Minas tem quase ou mais de 9.000 alunos na rede pública de ensino. Qual é a sua proposta para melhorar, e aí quando se fala de educação da rede pública municipal, vamos falar das creches e das escolas. Qual é a sua proposta para esses dois pontos ligados à educação do nosso município? A educação, ela tem que ser fundamental. Nós vemos hoje a educação, ela não vai tão mal assim, mas ela pode ser melhorada. Porque a educação, ela absorve muitos recursos federais. Brasília está o dinheiro. No governo de Minas eu não diria tanto, porque o Estado deve hoje quase 200 bilhões, e isso é muito dinheiro. Atrapalha um pouco você ter uma saúde no estado de qualidade. Tanto é que vão fazer, né, a privatização ou a encampação do município de algumas escolas estaduais. A educação, ela tem que ter um carinho especial em todos os segmentos, mas principalmente o funcionalismo público na educação. Precisa de pagar melhores os professores, precisamos de mais concurso, precisamos de carinho com os professores. Um professor bem cuidado, ele vai refletir no aluno, na criança, e isso é o que nós queremos, fazer com que harmonize a educação para o professor e para o aluno. Hilton, essa questão do aumento do salário dos professores, não há ninguém que não concorde. Isso é fato. Todo candidato fala da questão da necessidade da melhoria do salário dos professores. No entanto, esse é um tema que não pode ser pontual, diferente de uma obra em si. Busca-se um recurso, realiza essa obra, entrega à população e a partir dali começa a funcionar. Na educação não funciona assim. A obra pronta não quer dizer meio caminho andado. Você precisa de pessoas para aí sim fazer aquilo funcionar. Mas o recurso que deve ser que é pontual para a obra, não pode ser pontual para o salário desses professores que você está comentando que precisa ser melhorado. De onde sair esse recurso para melhorar o salário dos professores e manter esse salário, aí sim, sobre um novo teto? Eu vejo que o município hoje deve mais de 60 milhões de reais, no mínimo. Em primeiro lugar, nós temos que fazer um plano de caixa de recursos para o município. Um deles, redução em 70% dos cargos de confiança. Isso vai reduzir em milhões as despesas e valorizar ao máximo o funcionalismo da prefeitura em todos os segmentos. Nós estamos falando agora da educação. Bem, é possível fazer isso. E ter bons contatos em Brasília com deputados, com o senador e com o próprio governo para trazer planos educacionais e recursos educacionais para estruturar e ter caixa no município. Se você tem político em Brasília que é seu parceiro, é seu amigo e tem portas abertas, os recursos virão. E é isso que nós queremos. E eu tenho acesso em Brasília. Douglas, vamos para o terceiro tema deste primeiro bloco. E esses temas, saúde, educação e trânsito urbano, foi pré-definido porque, de acordo com o levantamento que nós fizemos, são os temas que que a população mais almeja melhorias. Sim. O trânsito, não tem como não falar sobre o trânsito de Patos de Minas, né? Nós tivemos aí 2 estudos feitos, é necessário que estudo seja feito, mas de fato pouco foi se aplicado para a melhoria do trânsito em Patos de Minas. Qual é a sua proposta para resolver, vamos dizer assim, não vamos dizer de forma definitiva, mas realmente trazer uma melhora visível para o trânsito da cidade, envolvendo a locomoção desde o ciclista, desde o pedestre, até mesmo o trânsito ligado ao transporte urbano, que é também um problema sério? Eu não diria que foram feitas poucas mudanças, eu diria que as mudanças que foram implementadas não surtiram efeito positivo para as pessoas, porque foram feitas muitas mudanças. Contudo, o que a gente tem observado é que o número de acidentes é algo muito grave.
Salvo engano, 1 ou 2 meses atrás, nós tivemos 6 mortes no trânsito em Patos de Minas, dentro da cidade. Isso é muito grave. Ou seja, a gente precisa tratar o assunto, encarar de frente, entender a realidade. Eu não vou dizer, eu preciso fazer uma rotatória aqui, aumentar uma sinalização ali, porque eu não sou técnico de trânsito. Eu precisarei estar ao lado de técnicos competentes que entendam do assunto e que nos ofereça solução. Mas existem alguns pontos que a gente já pensa e tem ouvido aí como sugestão e entende que é extremamente relevante. A ampliação da malha viária, hoje Patos tem muitos veículos, salvo engano, é a 12ª cidade com maior número de veículos do estado. Isso é algo que é real e a gente precisa considerar, não adianta a gente simplesmente fechar os olhos para a realidade, porque se a gente fecha os olhos para a realidade, a gente não encara o problema e não o resolve. Outro ponto que a gente precisa pensar para diminuir aí o número de veículos nas ruas é valorizar o transporte público coletivo. É muito importante que as pessoas tenham interesse em utilizar o transporte público coletivo. E para isso a gente precisa aumentar as rotas, a gente precisa ter uma passagem barata, e aí eu friso aí o compromisso do município em manter subsídios para garantir que a passagem seja atrativa para as pessoas e que elas optem, ao invés de usar o veículo, utilizarem aí o transporte público coletivo. Essa questão do subsídio é interessante a gente focar um pouco mais nesse assunto, porque também depende de recursos. Sim, sim. E subsídio parece ser um poço sem fundo, né? Outras cidades adotam o subsídio dentro do transporte público, mas em toda eleição os candidatos propõem um subsídio a mais. Isso é sustentável? Olha, o que acontece? Hoje nós temos aí um orçamento de 900 milhões de reais, e nós temos um problema grave do trânsito e também a questão do meio ambiente, que eu acredito que, à medida que a gente incentiva o transporte público coletivo, a gente traz melhorias tanto para o meio ambiente como para o trânsito. É uma política pública. Quando a gente fala desse subsídio, a gente não está simplesmente gastando dinheiro. A gente está dando condições para melhorar o trânsito, para prejudicar cada vez menos o meio ambiente, e é uma política pública. O município já fez 2 estudos, né, de melhoria do trânsito. E aí, quando você fala de trânsito, a gente está falando do pedestre, do ciclista, do motorista. Da mobilidade urbana e da mobilidade urbana né? como um todo. E a gente está falando na questão de grandes obras, né? Obras pontuais, a gente percebe que não está surtindo o efeito desejado, já que é um problema sério a ser resolvido pelo próximo prefeito a assumir a prefeitura de Patos de Minas. Na sua opinião, o que pode ser feito? Estou falando, eu vou insistir na ideia de grandes obras a ponto de realmente surtir um efeito visual e lógico na mobilidade urbana de Patos de Minas. Vamos lá. Bom, a gente assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, no auge da pandemia, e vivemos 3 enchentes depois. São 60 milhões de reais em dívidas que nossa gestão já pagou. Uma reestruturação completa da gestão, onde, obviamente, a gente precisou atender as maiores urgências. A gente teve que reconstruir muitas estradas rurais, ruas e avenidas da cidade, escolas que estavam numa situação muito precária. Então, foi necessário acudir, né, digamos assim, muita coisa que era urgente, bem como o trânsito é urgente. E o que pode ser feito pelo trânsito, o que deve ser feito no trânsito, nós já estamos fazendo, mas é óbvio que precisa fazer muito mais. Em primeiro lugar, eu quero deixar assim, muito claro que a gente não vai resolver o problema do trânsito da cidade com quebra-mola e com semáforo. Então, o que é que precisa ser feito? A gente precisa dar fluidez ao trânsito com segurança. Como é que se dá fluidez ao trânsito? Estimulando o transporte coletivo, e nós estamos fazendo isso, reduzindo a passagem de R$4 para R$3, garantindo ar-condicionado nos ônibus, Wi-Fi, para que seja atrativo o transporte coletivo. Também colocando rotatórias na cidade, que são instrumentos que são colocados em toda a cidade média, como é o caso de Patos, em cidades grandes. Divinópolis tem, Belo Horizonte tem, Goiânia tem, Uberaba tem, Uberlândia tem. Mas Patos de Minas o pessoal não é acostumado, mas nós vamos ter que acostumar porque a cidade cresceu muito, a cidade está batendo 170 mil habitantes. Também semáforos inteligentes, que é um investimento maior para ser feito. Também nos binários, uma rua indo, outra vindo, ruas com sentido único. Agora, o que eu considero principal e que não tem obra que resolva mais do que isso é retirar o movimento do centro. Deixar o trânsito de afunilar em todas as situações para o centro da cidade.
Hoje, se você está no Alvorada e quer ir na Escola Agrícola, você tem que passar pelo centro. Se você está no Colina e quer ir no Planalto, você tem que passar pelo centro. Então, essas ligações dos bairros, o Planalto, por exemplo, vai ter a ligação lá com a região perto do estádio do Mamoré. É uma obra importante para as pessoas não passarem pela JK, não passarem pelo centro. E a gente precisa da Angra dos Reis, das outras ligações dos bairros. A gente vai investir muito nisso, vamos colocar todo o nosso esforço para retirar esse movimento do centro, já que a gente não vai conseguir reduzir o número de veículos. Nós estamos com 130 mil veículos em Patos. A cidade está crescendo muito, graças a Deus. Qual é a sua proposta para melhoria, de fato, o trânsito de mobilidade e o trânsito como um todo, passando desde o pedestre, ciclista, motorista e o transporte urbano? Em primeiro lugar, nós temos que valorizar o povo de Patos de Minas. Nós temos grandes gênios em Patos que podem sim fazer parte de um conselho especial para melhoria do trânsito. Nós temos muito e nós vamos formar esse Conselho Municipal de Melhoria do Trânsito. O trânsito hoje, em alguns momentos, ele está insuportável. Micro-ônibus fica difícil passar no centro, van fica difícil, a mamãe e o papai que vai buscar a criança é tenso no horário de escola dos meninos. Eu já tenho uma saída para isso. Eu vou dizer essa saída para o trânsito de Patos de Minas, provavelmente dia 2 ou dia 3, porque é o último dia de horário eleitoral e que se possa fazer o marketing da campanha. Mas nós já temos a saída para isso, sem deixar de ter a participação deste conselho dentro da resolução para se resolver o trânsito em Patos de Minas. Mas eu já tenho a saída. Desculpa, quando você fala da formação desse conselho, quais são os membros da sociedade que você acredita somar para realmente desenvolver um estudo e colocar em prática a melhoria do trânsito na cidade? O povo, pessoas que convivem no centro, pessoas que entendem de trânsito, não será uma pessoa, serão várias. Eu acredito que nessa formatação nós poderemos ver, inclusive, acredito que possa participar também membros de escolas que enfrentam aquele trânsito terrível. E claro, os pais das crianças. Então, será uma aliança de todos para a melhoria do trânsito. Aí sim, nós teremos um trânsito mais tranquilo. Resolver geral, sem fila, não. Vai ter alguns horários que vai ter, horário de ida e volta do trabalho. Mas esse horário de pique dos alunos, das famílias que buscam, que levam, das vans, dos ônibus, nós já temos a saída para isso. Eu vou divulgar em breve. Ok, nós vamos chamar os nossos intervalos, voltamos já já. Bate-papo. Voltamos para o segundo bloco, hoje entrevistando os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Vamos dar continuidade. Vamos para a quarta pergunta relacionada à entrevista de hoje. Agricultura. Nós estamos num município que é referência do agronegócio no país. Sim. E eu gostaria que você trouxesse para o entendimento do público o que, se eleito for, você poderia trazer de melhorias na agricultura do nosso município e, aproveitando, falar sobre meio ambiente. Nós estamos prestes todos os municípios a serem obrigados a tratar os resíduos sólidos urbanos. Você deve ter conhecimento da lei de 2010 e agora será aplicada. Como advogado, você sabe que agora a lei deverá ser cumprida. Sim. Qual é a sua proposta para a agricultura e, paralelo a isso, meio ambiente, diante desse cenário que será implementado pelo próximo prefeito a ser eleito? Nós temos dois pontos. Hoje, a diretoria de meio ambiente ela é vinculada à Secretaria de Agricultura. Nós sabemos que o meio ambiente é uma preocupação urgente e real. Nós estamos vivendo aí os efeitos do aquecimento global, a questão do meio ambiente, é algo que a gente não pode mais menosprezar e deixar no segundo plano. Uma das primeiras atitudes que a gente pretende tomar é desvincular para que a Secretaria de Meio Ambiente possa adotar as políticas públicas de maneira independente e que possam buscar aí amenizar os efeitos dos problemas que a gente vem enfrentando em relação ao meio ambiente.
Em relação à agricultura, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje para o nosso município é a questão das estradas rurais. Os produtores têm dificuldade de escoar a produção porque muitas vezes não tem manutenção da maneira como se deve nas estradas rurais. Dentre tudo aquilo que a gente vem conversando e ouvindo das pessoas, há uma necessidade da gente ampliar as equipes que fazem manutenção. Hoje em Patos de Minas, salvo engano, são 4 equipes, sendo uma da prefeitura e 3 terceirizadas. O ideal é que a gente aumente essas equipes para que todas as estradas principais do nosso município possam ter aí a manutenção de maneira definitiva, de maneira a dar dignidade às pessoas que residem nas áreas rurais e que os produtores possam escoar a sua produção, reduzindo os custos, gastando menos com manutenção de veículos e garantindo realmente que as pessoas possam ir e vir de maneira digna. Quanto ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos, para essa questão específica, qual é a sua ideia de implantação isso no nosso município, que é a cidade polo, a maior entre as 14 credenciadas ao CISPAR, que está à frente desse estudo? Hoje há uma preocupação muito grande, porque o nosso aterro já está praticamente lotado e essa preocupação em destinação correta dos resíduos, ela é real. A gente precisa estudar junto ao pessoal ligado ao meio ambiente para que a gente possa dar cumprimento à lei e garantir realmente que os resíduos sejam destinados de maneira correta. Já foi levantado aí se a gente vai esperar aí o consórcio da CISPAR para que possa dar destinação correta a esses resíduos ou se o município adotará uma política própria para essa destinação. A gente precisa conversar melhor com as pessoas entendidas do assunto para que elas possam nos dar a sugestão correta de maneira a gerar o menor custo possível para o município. É esse o nosso compromisso. Patos de Minas é um município de referência no agronegócio. E aí, quando você fala de agricultura, a gente precisa falar sobre meio ambiente. Vivemos um momento crítico, de muitas queimadas. Vivemos um momento também de expectativa para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Eu gostaria que você aproveitasse e falasse sobre este momento do tratamento dos resíduos sólidos urbanos, que vai precisar, uma questão que vai precisar ser enfrentada pelo próximo prefeito eleito, e como o município pode fomentar a agricultura numa região tão importante do agronegócio. Vamos começar falando sobre a destinação dos resíduos sólidos. O nosso governo ampliou o aterro sanitário, deu a ele uma sobrevida e nós temos uma tratativa em andamento com o governo do estado, em parceria com o CISPAR, que é o consórcio de desenvolvimento da nossa região, para ter uma saída consorciada, assim como fez Uberaba. Um aterro que atenda um certo número de municípios, um aterro certamente fora da cidade, e uma usina de triagem, para que a gente possa separar aquilo que é reciclável, aquilo que tem valor econômico, porque hoje a gente está enterrando milhões de reais. Essa é a realidade. Esse projeto já está em andamento tem algum tempo, inclusive com o acompanhamento do Ministério Público. Então já existe um trabalho em relação a isso. Sobre o meio ambiente como um todo, Dácio, eu acho que aliás, eu tenho certeza que o governo federal ele precisa trazer uma legislação mais rígida, mais específica, em relação a essas queimadas que são criminosas. Não há mais lugar para essa prática de querer fazer limpeza através de queimada. É muito complicado. O nosso governo, no que nos cabe, tem feito o trabalho em parceria com muita gente de revitalização ali da Mata do Catingueiro. Foram plantadas milhares, aliás, de árvores ali, de mudas, para que a gente tenha, de fato, a mata renascendo. A gente precisa fazer ainda um trabalho de mata ciliar ali no Rio Paranaíba, a revitalização das nascentes tem sido feita, tem o programa Pro Nascentes, que o município é participante ativo, o peixamento dos córregos, e eu insisto na questão de arborização da cidade, porque a lei do município já exige, para você receber o habite, você tem que plantar uma árvore na porta. Tem gente que recebe o habite, vai lá, corta e tampa. Muito comum isso. Infelizmente, a gente tem que mudar isso, Porque o nosso planeta, a gente está vendo o que está acontecendo aí, é muito grave. Na eleição de 2020, eu recebi um grito de socorro dos produtores, dos moradores da zona rural, por conta das estradas. O município tinha 2 equipes de estradas rurais, com caminhão, patrol, etc. 2. Hoje nós temos 12. Nós fizemos o maior investimento que Patos já viu na melhoria das estradas rurais. É fundamental isso, não é por conta de voto não, A gente olhar lá, tem 200 pessoas ali, é pouco voto. Gente, nós temos que pensar no impacto econômico,
porque o nosso município é o que mais produz leite no estado. Nós estamos na região do café do Cerrado Mineiro. A gente tem semente de milho de última geração, genética suína, maior cooperativa de suinocultores. O que tudo isso tem em comum? Precisa de estrada. Então, a gente está melhorando bastante essa condição para escoar a produção e dar trafegabilidade para todos os produtores. Vivemos um momento delicado relacionado ao meio ambiente e Patos de Minas é a cidade de referência no agronegócio, não só da região, mas referência no país. Como a Secretaria de Agricultura e no seu governo você pretende mudar isso ou manter, que também é responsável pelo meio ambiente, qual é a sua proposta para melhorar esses dois segmentos que estão interligados e tão importantes no momento crítico do nosso país e naturalmente do nosso município? Em primeiro lugar, nós temos que unirmos todos em prol de termos um meio ambiente mais tranquilo. Agora, eu não acredito que essas queimadas que estão tendo aí vão parar tão cedo, porque isso, em alguns aspectos, isso é até cultural. Lá da época do meu avô, colocava fogo. Não é que eu seja a favor, mas existe uma cultura em cima disso. Mas essa cultura precisa mudar. Essa precisa, sim, precisa. Por isso que nós vamos formatar um plano de ação para diminuir a questão da destruição do meio ambiente. E, claro, fazer um reflorestamento nas bacias. O Rio Paranaíba, vai lá para você ver, está lá embaixo a água, está triste. Daqui uns tempos nós não vamos ter água no nosso Rio Paranaíba. Nós temos que formatar, sim, um plano específico. Inclusive o pessoal do Copan está em busca da minha pessoa para apresentar um plano que eles consideram ideal e eu vou aceitar vendo, estudando e adequando no que virá pela frente. O município está prestes a adotar o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. O próximo prefeito terá esse desafio de implementar, desativando os lixões, os aterros sanitários e iniciar um processo de tratamento desses resíduos. Qual é a sua proposta para colocar esta questão em prática? Nosso lixão está no limite do limite, o caos total. E isso já vem barrigando de outros carnavais. Tem que ser resolvido. Isso aí gera doença, isso aí gera desconforto, gera mau cheiro. Sobre os resíduos, existe lei federal para isso e nós vamos ter que adequar tudo isso para que nós tenhamos uma capacidade maior de absorver e eliminar esses resíduos. Não é nada da noite para o dia. Isso envolve questão ambiental, é muito sério, temos que respeitar a questão ambiental, mas principalmente vejo que nós temos que formatar dentro de um plano federal. Inclusive, tem recursos para isso e nós temos que conseguir fazer essa transição. Qual é a sua proposta efetiva para colocar isso em prática, tendo recurso para isso? Com relação a essa questão de taxar para se fazer uma questão ambiental mais eficiente, temos que pensar muito, tem que ver bastante isso daí. Mas como o meio ambiente, o lixão, já está no caos, nós temos que formatar um plano que não destrua o bolso do contribuinte e não destrua a questão da cidade. Então nós temos que estudar isso com carinho e eu quero, inclusive, dentro desse plano do Copan, estudar melhor essa questão. É possível, mas evitando imposto. Pelo amor de Deus, imposto no povo não. Voltamos já já. Bate-papo. Essa semana nós fomos conhecer a história de mais 2 associados à CDL no quadro Melhor do Seu Bairro. Acompanhe. Dona Lenice, quanto tempo existe a Alquimia? Nós estamos com 32 anos. A loja é grande, a gente percebe que existem inúmeros produtos, mas o foco principal, quando o cliente procura a loja, ele vem buscando exatamente o quê? A pessoa vem buscando os presentes, mas nós temos uma série muito grande de harmonia, de coisas que traz harmonia, prosperidade, bem-estar. Então, o nosso foco principal começou com
trazer benefícios para as pessoas além do presente. Então, uma pedra, né, que vem da natureza, que tem energias e uma variedade muito grande. Nós estamos num novo ponto em frente ao mercado. Os nossos clientes vieram para cá porque a gente tem as coisas diferenciadas, já acostumaram conosco, já sabe o que é que a gente vende e agora tem novas pessoas conhecendo também. É seguro afirmar que é a maior loja desse segmento em Patos de Minas? Acredito que sim. Qual é a relação da senhora com a CDL e o funcionamento do dia a dia da loja? Desde o início que nós abrimos, nós somos afiliadas e sempre está nos ajudando, auxiliando, mandando mensagem para nós. Sempre tem alguma coisa nova para a CDL para passar. Dona Eunice, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, parabéns pela loja e parabéns pelos produtos. Muito obrigada. Estamos aqui sempre. Seu Zé Marcos, faz tempo que eu quero vir aqui conversar com o senhor e conhecer um pouquinho da sua trajetória. Como o senhor começou no ramo de relojoaria? Isso leva muitos anos. Na década de 60, fui trabalhar como office boy no Armazém Machado. Naquele tempo usava papel de embalagem, era jornal usado e revista velha. Então eu tirei uma folha do jornal, da revista Cruzeiro, deparei-me com o Instituto Universal Brasileiro, curso de relojoeiro por correspondência. Ali começou a história. O senhor começou fazendo um curso de relojoeiro por correspondência e conseguiu conquistar esse império arrancando um anúncio de uma revista? Isso, é verdade. Existia esse curso, Instituto Universal Brasileiro, curso famoso. Então formava consertador de rádio, relógio. No meu caso, eu fui engenheiro mecânico de relógio. Era um relógio mecânico. Quantos anos tem que o senhor começou a Relojoaria Marques? Já leva 62 anos, mais ou menos. Sempre aqui em Patos? Sempre em Patos. Sempre em Patos. Qual é a relação que o senhor tem com a CDL? Como ela ajuda o senhor desde quando o senhor começou? Há quantos anos o senhor é associado? O senhor tem ideia? A CDL é muito importante, passa no comércio. Ela ajudou a impulsionar o comércio com esses eventos que ela faz, com os principais datas do calendário patente. Nunca deixei de participar de um evento. Desde o início eu estou com a CDL. Seu Zé Marcos, parabéns pela trajetória, obrigado pela entrevista. Prazer conversar com o senhor. Obrigado, eu agradeço a visita do CDL. Douglas, a quinta e penúltima pergunta, na verdade já é a última pergunta, você terá o direito de fazer ao seu adversário. Então, vou pedir que você faça essa pergunta. Em relação ao candidato Hilton, caso ele seja eleito, qual será a posição dele em relação à Copasa? Ô Douglas, prazer sua pergunta, porque afinal de contas, todo dia tem uma história de Copasa. Todo dia está faltando água nos bairros. Não é um bairro que eu estou dizendo, não. Inúmeros bairros. No nosso governo, a nossa atitude com relação à Copasa, primeiro passo, o diálogo com a Copasa. Se não resolver, nós vamos municipalizar a Copasa, absorvendo a Copasa para o município. O município sendo dono, o dinheiro que vai para Belo Horizonte, que vai para outro lado, que sai do município, vai para fora, não sei quantos milhões todo mês, ficarão aqui, investir no povo, investir na cidade. Então, a nossa proposta, se não der diálogo, se não houver diálogo, nós vamos municipalizar. Ser dono, o município vai ser dono da Copasa, que não chamará mais Copasa, provavelmente Companhia Patense de Água e Saneamento, Copas. A minha pergunta para o candidato Douglas é sobre a saúde. Qual é a principal proposta dele em relação à saúde? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela pergunta. A gente sabe, saúde pública é um desafio constante. Apesar de todos os avanços que o Brasil, não só Patos de Minas, experimentou aí ao longo das últimas décadas, aqui em Patos a gente pode citar aí a construção do mini hospital, que trouxe aí atendimentos de urgência 24 horas. Posteriormente, nós tivemos aí no início dos anos 2000 a vinda do SAMU, a construção da UPA Porte 3, a construção do Centro Viva Vida, a clínica de especialidades. Foram todos investimentos feitos aí ao longo da história que contribuíram para a melhoria da saúde pública em Patos de Minas. Mas os desafios ainda persistem. A gente sabe que hoje, apesar de termos aí facilidade com os atendimentos clínicos,
Há uma dificuldade ainda grande por parte das pessoas em terem um atendimento especializado, com médicos especialistas. Esse é um desafio grande que temos pela frente e nós assumimos o compromisso de encontrar alternativas para a contratação desses médicos para que possamos melhorar o atendimento dado ao nosso povo. Luiz Eduardo, a minha pergunta para você ela é bem básica. Cadê aquele falcão do povo? Cadê aquele falcão que se dizia do povo? Ele sumiu? Não entendi muito bem essa pergunta, não. Eu sou a mesma pessoa, moro no mesmo lugar, tenho os mesmos amigos, frequento os mesmos locais, trabalho da mesma maneira desde a campanha, percorrendo todos os bairros, a zona rural, recebendo as pessoas, conversando com todo mundo na cidade, trabalhando com muita raça, com muito suor por nossa Patos de Minas. Chegamos ao final de mais um Papodcast aqui pela NTV. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais para o seu eleitor. Olha, primeiramente eu gostaria já de agradecer aí a oportunidade por esse bate-papo agradável que a gente teve aqui e gostaria de me dirigir a todos os eleitores que nos acompanham. Eu não sei se vocês já pensaram, se vocês já se decidiram acerca do seu voto, mas caso ainda não tenham se decidido, pensem no meu nome. Tenho certeza que o meu objetivo é me colocar a serviço da população de Patos de Minas, trabalhar com muita seriedade, compromisso com a cidade, mas principalmente com as pessoas. É esse o meu foco, é esse o meu objetivo, de trabalhar muito para garantir que a nossa cidade tenha desenvolvimento econômico, mas mais do que isso, que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. No dia 6 de outubro, nos dê esse voto de confiança. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o seu eleitor neste momento importante do nosso município. Ok. Gente, eu quero falar com vocês aqui, como a gente sempre faz, olhando no olho da população, falando sempre a verdade. Não tem preço dormir com a consciência tranquila em relação a ter feito o máximo possível até aqui e vou seguir dessa maneira. Para mim não tem distinção entre campanha e mandato. O meu trabalho é o mesmo, é me dedicar 100% à nossa cidade. Eu não tinha chance, na visão de muita gente lá em 2020, muita gente menosprezou a nossa candidatura e a gente não comete esse erro em relação à candidatura de ninguém. Não falamos de adversário, não respondemos ninguém, nenhum tipo de crítica. Nosso foco é Patos de Minas e vocês podem contar comigo para continuar dessa forma, para dormir e acordar pensando em Patos, nos novos desafios, em fazer sempre mais, fazer sempre melhor. Eu tenho orgulho de carregar o nome da nossa cidade em Belo Horizonte, em Brasília, em qualquer lugar que eu for, e falar que aqui é a terra do milho, do leite, da genética suína, do café do Cerrado Mineiro, de gente trabalhadora, de gente inteligente, empreendedora, gente ordeira. Então, eu quero contar com vocês para que a gente possa quebrar mais recordes e fazer muito mais pela nossa cidade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao seu eleitor que pode votar em você no próximo dia 6 de outubro. Minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você de Patos de Minas, na cidade, você das comunidades rurais, você dos distritos, esteja onde estiver. A decisão agora é sua. Nós podemos mudar, ter um novo prefeito, ter alguém que queira trabalhar, alguém que faça para o município, para a cidade toda, não só para o centro. O centro vai sendo continuado, com certeza, mas os bairros precisam de socorro, precisam de ajuda. Os jovens precisam de emprego, precisam de garantia. O funcionalismo precisa de mais apoio, de mais estrutura, de aumento. O funcionalismo só teve 4 ponto alguma coisa de aumento. Temos que, no mínimo, colocar o aumento da inflação. No mínimo. Nós temos 4 bilhões para os próximos 4 anos. Gente, esse dinheiro tem que ser investido aqui dentro de Patos, para o município, para você que é do campo, para você que é dos bairros, mais indústria, o plano de ação de mais indústrias, industrialização em Patos de Minas. Então, minha amiga do meu amigo, lá na urna é só você e Deus. Não aceite pressões, não aceite conversa fiada de outra pessoa. Ouça seu coração. Tá na hora da gente mudar isso aqui. Tá na hora de mudar Patos de Minas. Tá na hora de fazermos a Patos gigante, uma Patos grande.
Hilton, obrigado pela entrevista. Desejo boa sorte. Eu quero agradecer a presença de todos os candidatos, quero agradecer a sua audiência e espero que o programa tenha contribuído para levar informação quanto à proposta de cada um desses candidatos. No próximo dia 6, você poderá fazer uma escolha assertiva, poderá e deverá fazer uma escolha assertiva. A política você pode não gostar, mas você precisa entender. Ela, de fato, determina o futuro do seu filho na escola, da saúde que você venha a precisar, da educação, do transporte e de vários outros temas que estão correlacionados e depende exclusivamente de uma boa gestão pública para a melhoria de um lugar onde você mora, de um lugar onde o seu filho estuda, do hospital que te atende, seja público ou seja privado. Os recursos públicos precisam ser geridos com responsabilidade e a escolha de qual candidato irá te representar para aplicar de forma responsável esses recursos, neste momento depende de você. Faça uma escolha certa e desejo sucesso na escolha do seu voto. Um abraço a todos, até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério com você. Bate-papo. Queremos um papo interessante.